Como trabalhar com campos de texto e formulários dentro do Flutter. Como fazer validações e exibir mensagens de feedback. Fica comigo nessa aula e eu vou te mostrar no nosso aplicativo de criptomoedas como que nós podemos fazer um formulário de compras de criptomoedas de forma dinâmica, com validação e toda a customização de um campo de texto. Vamos lá! Fala pessoal, beleza? Nessa aula nós vamos continuar nosso aplicativo de criptomoedas e nós vamos explorar aqui no nosso aplicativo como construir um campo de compra de criptomoedas, na qual nós podemos digitar ali um valor em reais de criptomoeda e nós vamos fazer uma espécie de calculadora, uma conversão para a moeda que nós queremos comprar. Além disso, nós vamos explorar ali como fazer um botão, como fazer um formulário e um campo de texto dentro do nosso aplicativo. Vamos para o código então. Bom pessoal, então aqui dentro do nosso código, o nosso objetivo agora é continuar essa página de detalhes de uma determinada moeda, certo? Então aqui clicando, vejam que eu já mudei um pouquinho aqui a nossa tela da última aula. Então basicamente eu incluí o number format, tá? Porque a gente já tinha feito isso nas aulas passadas. E aqui o que nós fizemos apenas foi centralizar, então veja que nós temos a coluna. Dentro da coluna nós temos a linha, como nós já tínhamos feito, e aqui eu apenas centralizei. Então nós usamos o Main Axis Alignment e o Cross Axis Alignment, todos alinhados aqui no centro, para que fique centralizado. Nós também aqui fizemos uma formatação no texto, também tranquilo, nós já fizemos isso nas últimas aulas. Basicamente aqui nós colocamos uma fonte 26 e mudamos a cor aqui para ficar centralizado. Beleza? Então agora nós vamos adicionar um formulário de texto nesta coluna. Então, como que nós vamos fazer isso? Então aqui nós vamos primeiramente adicionar uma widget chamada Form. E ela vai ser responsável aqui para o nosso formulário. Como child, quer dizer, antes do child nós vamos especificar uma chave, tá? Uma key para o nosso formulário. Essa key, pessoal, ela vai ser importante por quê? Para que a gente possa recuperar os dados do formulário, do campo de texto, e para fazer eventuais validações. Então nós precisamos de um identificador, ou seja, uma chave que nós podemos chamar de form. Essa variável form, nós vamos declarar ela aqui no início do nosso state. Nós vamos colocar ela como final, ou seja, ela não vai ter alteração. E o form, ele vai receber o quê? Uma global key. E aqui dentro, essa global key ela vai ser do tipo, nós podemos colocar o tipo, vai ser do tipo form state. E aqui ele já vai inicializar para nós uma chave aleatória para esse formulário. Nós também vamos precisar declarar o valor da moeda que a gente quer comprar. Então aqui nós vamos chamar de valor, e aqui a gente vai ser um valor do tipo text editing controller. Certo? Para a gente controlar todo o nosso campo de texto para aquele valor específico. Se você tiver mais de um campo de texto, provavelmente você vai ter aqui um segundo valor que também vai ser do tipo Text Editing Controller. Bom, então nós já especificamos a nossa key, agora nós vamos fazer então o nosso child. O nosso child ele vai ser um Text Form Field, e esse Text Form Field ele tem várias propriedades para que vocês possam especificar. A primeira delas vai ser o controller, que vai ser aqui então o nosso valor. E se nós salvarmos, vejam que já apareceu na tela aqui um campo de texto, certo? Esse campo de texto, pessoal, nós vamos customizar ele. Por exemplo, nós queremos adicionar aqui as 4 bordas, nós queremos colocar um label para que o usuário saiba que tipo de valor fazer. Nós vamos inserir agora também a validação, entre outros campos. Então vamos lá. A primeira coisa, nós vamos aumentar o tamanho dessa fonte, para ficar condizente com a tela. Então aqui nós vamos colocar um text style, e aqui um font size, nós vamos trabalhar com 22 pontos. Então, nós vamos aumentar aqui um pouco, o tamanho da fonte desse campo. Bom, na sequência nós vamos mudar aqui a decoração, o decoration desse campo. Então vai ser um input decoration, e dentro desse input decoration é que nós vamos especificar toda a customização do campo.
Então, nós podemos especificar o formato das bordas, as cores da borda de erro e assim por diante. Então, o nosso border vai ser do tipo outline input border. Beleza? Por que a gente vai utilizar? Vejam que ele já vai ficar aqui, né, o quadrado, e dessa forma nós temos uma delimitação aqui entre o preço e o valor aqui que vai estar na borda, tá certo? Bom, na sequência nós vamos colocar um label text. Esse label text nós vamos chamar ele de valor. Poderia ser qualquer outra opção que vocês achem adequado. Vejam que agora, pessoal, nós temos aqui o valor e ele fica flutuante, tá, dentro do campo. Na sequência, nós vamos colocar um prefix icon, que é aquele ícone que fica dentro do campo antes do valor. E aqui nós podemos colocar um icon, icons, ponto, e aí tem vários, né? A gente pode usar aqui o monetization on outlined. Ou poderia ser qualquer também, qualquer outro ícone. Então vejam que agora dentro do campo nós já temos um ícone que vai ficar ali na frente do determinado valor, né, que a gente vai estar trabalhando. Nós também podemos colocar um sufixo, e esse sufixo ele pode ser um texto, pode ser um ícone ou qualquer outro widget. Então aqui a gente vai trabalhar com um text e aqui a gente vai informar que o valor é em reais. Então aqui a gente vai colocar o reais e a gente vai colocar também um style, text style. Vejam que a gente está customizando bem, né, pessoal, esse campo de texto. E aqui a fonte 14. Eu vejo que no final aqui do campo ele apareceu o reais. Né? Então aqui eu vou digitar, por exemplo, né, R$1.000, né, R$10.000 e assim por diante. E esse campo ele vai ficar customizado. Tranquilo? Bom, outra coisa importante é que como esse campo vai ser um valor de compra, então nós podemos trabalhar com double, com números, só com inteiros. Então a ideia é que a gente trabalhe somente com inteiros nesse exemplo aqui em específico. Então como que a gente vai trabalhar? Então uma outra propriedade do text form field vai ser o keyboard type. E aqui no keyboard type a gente vai colocar text input type, ponto, e aí vocês vão vendo que tem e-mail, tem telefone, tem, né, street address. Nós vamos colocar aqui o number. E aí a partir de agora ele vai aceitar, né, o tipo do teclado que ele vai funcionar vai ser o teclado do tipo. Então, deixa eu só alternar aqui. Acessamos a moeda. E agora, reparem que o teclado que ele vai exibir já é o teclado numérico. Tranquilo? Porém, nós ainda precisamos formatar esse campo, porque até o momento, embora o teclado aqui, né, ele esteja numérico, ele ainda aceita valores do tipo string. Então, para isso, existe uma outra propriedade que é o input formatters. Ele vai aceitar ali algumas formatações de número. E para isso, a gente pode usar aqui o filtering text input formatter, ponto, e aí a gente pode colocar aqui o digits only. E aí agora sim, esse input formatter ele vai aceitar somente dígito. Se eu tentar digitar qualquer letra, qualquer tipo de caractere que não seja dígito, ele não vai funcionar. Claro que depois vocês podem customizar esse input formatters da forma que vocês quiserem. Inclusive, há formas de você colocar até expressão regular aqui para fazer máscaras no campo. Tranquilo? Bom, na sequência a gente vai colocar o nosso validator. E esse validator ele vai receber uma função. Então, para cada vez que você vai digitar ali no teclado, ele vai chamar essa função aqui, validator, ou quando você também clicar um determinado botão para, por exemplo, fazer a ação de enviar do formulário. E é isso que a gente vai trabalhar depois. Então, aqui a gente pode verificar se o valor ele está vazio. Se tiver vazio, a gente pode retornar uma mensagem e essa mensagem ela vai aparecer embaixo do campo. Então, por exemplo, informe o valor da compra. Então, esse aqui seria uma das validações. Se não, aí nós podemos fazer uma conversão para double desse valor, porque embora seja dígito, os valores digitados nesse campo de texto, eles são uma string, certo? Campo de texto, então ele é um texto, ou seja, uma string. Então aqui a gente vai fazer a conversão
double.parse, e aqui a gente vai colocar o value, tá certo? Reparem que esse valor aqui, ele pode, aqui a gente pode colocar um valor, por exemplo, se ele é menor do que um mínimo que a gente quer vender, por exemplo, R$50. Esse aqui seria o mínimo que a gente vai trabalhar como exemplo aqui da nossa regra de negócios. Então aqui poderia ser o return, compra mínima e aqui a gente pode colocar R$50. Beleza? E por último, caso não tenha nenhuma validação, a gente pode retornar nulo aqui, porque justamente não vai ter, né, nenhuma validação. Então aqui no momento ainda não vai funcionar nada, porque a gente precisa do botão então para fazer essa verificação, para a gente chamar uma ação de verificação. Bom, agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai mostrar, vai fazer uma conta do valor em reais que eu estou digitando e quantas moedas eu posso comprar. Então lembrando que as moedas digitais, né, as cryptocurrencies, a gente pode trabalhar com números fracionários. Então dependendo do valor em reais que eu digitar, ele vai mostrar, por meio do valor da moeda, quantas moedas eu posso comprar daquela moeda em específico. Então agora o nosso objetivo é mostrar essa opção aqui de compra. A gente vai mostrar aqui acima do formulário. Então, conforme o usuário digitar um valor aqui, nós já vamos fazer essa calculadora para ele. Então, para isso, a gente vai usar aqui um sized box. Dentro desse sized box, a gente vai colocar o tamanho e vai ser o tamanho da minha tela. Como que eu faço isso? Eu vou acessar o Media Query do contexto que eu estou trabalhando aqui, ou seja, dentro da minha lista, .size.width, né, a minha coluna. Então, dessa forma, o sizedbox ele vai ficar ali do tamanho correto da minha coluna. Como child, a gente vai colocar aqui um container. Tá? O container ele é bem coringa, porque ele permite a gente fazer certas customizações. Então, o child desse container vai ser um text. Esse text nós vamos colocar assim, uma variável que vai ser o BTC, né, o BTC ou moeda, a gente pode chamar aqui de... Vamos colocar aqui BTC por hora, né? Não vai ser só Bitcoin, mas a gente pode colocar o BTC. O que mais que a gente vai colocar então? A gente vai fazer uma interpolação da widget.moeda. E aí vejam que eu tenho a sigla dessa moeda. Então, para ele mostrar aqui a quantidade que eu tenho. Então eu vou colocar aqui, vamos colocar quantidade aqui no lugar do BTC para ficar melhor. Veja que ele está apontando um erro porque eu preciso criar essa variável. Então a gente vai voltar aqui no início e vamos criar aqui um double quantidade e vamos inicializar ela com 0. Então voltando aqui, a gente já tem então agora a nossa moeda. E aqui a gente também vai colocar um style. E dentro desse text style nós vamos colocar aqui a font size vai ser 20 e a colors a gente vai colocar aqui colors.teal, que é aquele verde, tá, padrão aqui da moeda. Então vejam que ele já colocou aqui para mim, olha, que eu tenho 0.0 ADA, né, que é justamente o prefixo dessa moeda. Se eu for no Bitcoin, vai ser BTC. Bom, o que mais que a gente vai fazer aqui? A gente precisa então customizar, né, esse container. Então veja que ele está bem acima do campo, né, ele está bem estranho aqui ainda, né, nessa customização. Então o que a gente vai fazer aqui é colocar uma margem, primeiramente. Então a margem vai ser usando o edgeSets.only e a gente vai colocar aqui no bottom desse container para a gente colocar uma margem aqui, por exemplo, de 24, para ele afastar um pouco do campo. Então, vejam que o efeito já ficou interessante. A segunda coisa é que a gente vai alinhar no centro. Então, alignment, ou seja, o alignment desse texto dentro do container vai ser alignment. E aí aqui você vai ter várias opções, a gente vai colocar a opção center. Então vejam que ele já alinhou o nosso texto bem no centro, ali em cima, né, logo acima do campo de texto. Tranquilo? Bom, e a segunda coisa aqui é a gente pode colocar um background. Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, um decoration, um box decoration, e dentro do box decoration a gente consegue especificar, por exemplo, a propriedade color. E aqui pode ser colors.teal,
width opacity, a gente pode colocar uma opacidade que a gente quiser, uma opacidade de 5%. Tá? E aí vejam que ele colocou uma certa borda aqui, uma certa background aqui dentro do campo. Tá? Claro que para ficar correto, a gente pode fazer aqui um padding ali de espaçamento interno. Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, um edInsets.all, e aqui, por exemplo, a gente pode colocar 12 para ver como que ele fica. Eu vejo que ele já ficou ali um background dentro do campo. Se vocês preferirem, dá para fazer sem o background, aí basta comentar aqui o padding e dá para comentar também o decoration. E aí ele vai ficar aqui somente o texto. Tranquilo? Agora o que a gente precisa fazer? É a reatividade, né? Ou seja, quando a gente digitar um valor aqui que a gente quer comprar, então, por exemplo, 1000, ele mostre reativamente esse valor aqui de quantos bitcoins que a gente vai comprar. Então, para isso, pessoal, dentro do nosso form, nós temos uma propriedade chamada onChanged, que ele vai executar uma função toda vez que eu digitar um valor, ou seja, que esse valor do campo alterar. Então, o que a gente pode fazer aqui é usar um setState e fazer aqui, ó, quantidade recebendo. E aí a gente pode verificar, né? Se o value is empty, ou seja, se tiver vazio, a gente vai retornar 0. Caso contrário, se não tiver vazio, é porque tem um número dentro do campo. No caso ali do exemplo está 1000. Então o que a gente vai fazer? A gente vai converter para double, então aqui o nosso value, e a gente vai dividir pelo preço da moeda, que vai ser a widget ponto moeda ponto preço. Dessa forma aqui a gente consegue calcular, né, rapidamente esse valor do preço. E agora, se tudo deu certo, vejam que conforme eu digito os valores em reais que eu quero comprar, ele vai mostrar aqui quantos bitcoins eu consigo comprar. Se a gente for para outra moeda, vamos pegar aqui, por exemplo, o USD Coin, certo? Então, se eu digito aqui, eu quero 100 reais em moeda, então eu consigo comprar 19,92 USDC, certo? 10, 1 e assim por diante, né? Para qualquer moeda que a gente for comprar. É claro, quanto maior o valor da moeda, menos itens, né, unitários a gente consegue comprar. Então veja que interessante que conforme eu digito, tá, ele vai mostrar a quantidade de moedas que eu consigo comprar. Para a gente finalizar, o que seria interessante aqui nesse campo é a gente somente mostrar essa informação aqui se eu tiver digitado algum valor. Então, para isso, tá, basta a gente simplesmente especificar aqui, né, se a quantidade for maior do que 0, então eu vou mostrar o sized box. Caso contrário, a gente pode mostrar aqui, por exemplo, um container, só para fazer aqui uma separação. Tá? E dentro desse container eu posso fazer aqui um margin, aqui o edInsets.only, e aí eu posso colocar bottom 24 apenas para ele fazer aqui, tá, uma margem. E aqui faltou a vírgula para a gente finalizar. Eu vejo que ele sumiu agora. Se eu digito, ele vai aparecer o valor. Se eu tenho nada, ele desaparece a informação. Então vejo que ficou bem dinâmico o nosso formulário. Para finalizar, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Colocar um botão embaixo desse campo para que a gente possa efetuar, vamos dizer assim, entre aspas, a nossa compra e fazer a validação e mostrar as mensagens de erro. Vamos ver como fazer isso. Então, para adicionar o campo, o botão, pessoal, a gente vai fazer aqui no final do form. Então, aqui a gente primeiro vai adicionar um container, para que a gente coloque esse botão dentro do container e aí a gente consiga customizar o tamanho. O alignment desse container, a gente vai colocar aqui alignment.bottom center. Nós vamos colocar uma margem também para distanciar ele do campo. Então aqui vai ser o edge sets.only, e aqui a gente vai colocar 24 agora no top, tá? No topo desse botão.
E o child, aí existem vários tipos de botão. A gente vai usar aqui o elevated button. Tá? Esse elevated button, pessoal, você também pode customizar ele da forma que você quiser. Então ele vai ter uma função aqui onPressed, para quando você pressionar, né, ele vai receber aqui uma função como parâmetro. E ele vai ter aqui o child também. Esse child, no geral, você pode colocar um ícone ou um texto. Aqui o que a gente vai fazer é customizar um pouquinho mais. Então a gente vai colocar um row, né, uma linha, e dentro desse row aqui a gente vai customizar o nosso botão. Então a gente vai alinhar o conteúdo dessa linha aqui no centro. Então main axis alignment.center. Nós vamos adicionar aqui uma propriedade children. E o children ele vai receber então várias widgets. E aqui, como eu falei para vocês, a gente pode, por exemplo, colocar um ícone, icons.check. Beleza? Vamos salvar aqui. Ó, veja que ele já mostrou o botão para nós, agora, né, com o ícone de check. Então também a gente vai colocar agora um comprar. Né? Então para isso eu vou colocar um padding. Dentro desse padding eu vou colocar aqui um edge sets pontual 16. E aqui dentro a gente vai colocar então como child um text. Esse text vai ser aqui o comprar. Então vejam que é um botão já bem customizado, pessoal. Vocês poderiam usar o botão tradicional, mas é legal a gente saber como fazer essa customização. E aqui para manter o padrão, né, a gente vai colocar um text style e vai colocar aqui o font size 20. Olha, então vejam, pessoal, que a gente tem um botão agora bem customizado e do tamanho da tela. Tá? Sem todas essas opções aqui, eu até vou mostrar para vocês. Olha, se no lugar do row a gente tivesse colocado aqui somente um text, ele iria funcionar, é um botão bem simples, mas vejam como que ele ia ficar na tela. Né? Ele ia ficar um botãozinho bem simples. Então o que a gente fez foi customizar o child desse botão, tá? Adicionando uma linha, um ícone e um texto customizado. Dessa forma a gente tem um botão aqui completamente funcional. Tranquilo? Para finalizar então, a gente precisa fazer aqui o onPressed e nós vamos chamar aqui uma função e o nome dela vai ser comprar e nós vamos escrever essa função fora do método build. Então aqui nós vamos ter o comprar. E o que essa função ela vai fazer, pessoal? Vejam que aqui vai ser quando vocês vão salvar, né? Posteriormente a gente vai salvar essa compra ali no banco de dados. Então a gente vai verificar aqui se o form, então vejam que eu preciso agora da minha global key, né, para eu identificar o form. Current state, né, o estado atual desse formulário, ele é validado. E aqui a gente precisa colocar o ponto de exclamação, porque esse validate ele pode ser nulo. Então, se tiver validado, o que a gente pode fazer? Então, aqui futuramente a gente vai salvar a compra. Na sequência, a gente vai fazer um navigator.pop. Né? O navigator.pop é uma forma programática de você retornar para a tela anterior. Então, navigator.pop. E por último, a gente vai mostrar uma snack bar. Tá? Então aqui a gente vai usar o scaffold messenger.offContext.show snack bar. E aqui a gente pode configurar então a nossa snack bar, que seria aquele toast de feedback. Então aqui vai ser um snack bar. E esse snack bar você vai ter um content que vai ser um text. E aí você pode customizar também. Compra realizada com sucesso. Tranquilo? Então vamos fazer aqui um refresh no nosso aplicativo. Vamos testar aqui com o Bitcoin. Então aqui eu tenho 10 mil reais em Bitcoin. Se eu clicar em comprar, ele voltou para a home e mostrou aqui embaixo, ó, compra realizada com sucesso. Se eu tentar clicar sem nada no campo, vejam que o campo agora ele vai mostrar a validação. Então informe o valor da compra. Se eu digitar um valor menor do que 50 reais e tentar comprar, ele vai mostrar aqui, ó, compra mínima é 50 reais. Então, se eu digitar aqui 51, né, ou mesmo 50, comprar,
ele vai executar a compra e vai aparecer realizado com sucesso. Então, este foi uma visão geral, né, pessoal, um overview de como usar os campos de texto, formulários e botões dentro de uma tela no Flutter. Existe uma série de outros atributos que vocês podem, e propriedades que vocês podem customizar dentro do aplicativo de vocês, como o tipo do campo, o tipo do botão, você tem tipos de bordas e validações diferentes, então isso vai ser de acordo com cada um dos aplicativos que vocês vão estar construindo, tá certo? Nas próximas aulas nós vamos ver como salvar esses dados nos bancos de dados e também como compartilhar, né, as compras e o histórico de compras, né, entre todas as telas do aplicativo usando a técnica de Provide. Tranquilo? Bons estudos, pessoal, e até a próxima aula.